Olá! A nossa aula de hoje é de História. A nossa aula de hoje vai falar sobre formas de organização. As pessoas se unem para melhorar a comunidade onde vivem, lutar por seus direitos, exigir providências do governo para ter uma qualidade de vida. Todas essas situações são como as pessoas se organizam, por isso são chamadas de formas de organização. Então, eles se organizam por um objetivo comum, um interesse igual a todos do grupo. Como podemos observar nessa imagem, tá vendo? Alguns moradores reunidos, discutindo provavelmente algum problema do bairro. E aqui temos uma organização política. Assim, existem diversas formas de organização. A primeira delas, organização social. Como no caso de pessoas que se organizam em associações de moradores para melhorar a comunidade onde vivem. Normalmente, em alguns bairros, possui associação de moradores, onde eles vão discutir a melhoria de um bairro ou da rua. Aqui nessa imagem podemos ver claramente a função de uma associação de moradores. Somos todos pelo bairro, ou seja, toda a melhoria que existe no bairro está organizada por eles. É importante dizer que nem todos concordam com a mesma ideia, mas é importante respeitar a opinião de cada um dos membros. Então, vimos a organização social, agora vamos ver a organização política. Quando as pessoas se organizam em partidos políticos para exigir providências do governo para ter uma qualidade de vida. Ou seja, por isso no nosso país existem diversos tipos de partido. Cada um tem a sua ideia, cada um defende a sua qualidade de vida, ou seja, o que ele acha que um grupo brasileiro precisa. Estamos vendo aqui alguns partidos brasileiros. Como eu havia dito, a organização política é dividida em partidos. Cada um defende a sua melhoria, ou seja, o que eles acham que o Brasil precisa. Por exemplo, PT, Partido dos Trabalhadores. Eles defendem o direito do trabalhador. Aqui também temos o PSOL, Partido Solidário. PEN, Partido Ecológico Nacional. Também temos o PSC, que é o Partido Social Cristão. Este aqui é o mais recente de todos os partidos. E para finalizar, os tipos de organização econômica. Quando as pessoas se organizam em sindicatos para lutar por seus direitos. Os pais de vocês ouvem muito falar sobre isso, os sindicatos. Cada sindicato ele vai defender uma categoria. Tem o sindicato dos professores, sindicato dos comerciários. Então, assim vai. Cada sindicato defende a sua categoria. Essa imagem representa o sindicato, que diz assim: no sindicato, os seus direitos estão protegidos. Ou seja, é eles que fazem as reuniões, é eles que vão para a rua em busca dos direitos de cada um deste grupo. A nossa organização social. Desde os tempos mais antigos da história humana, o homem vive em grupo. Por isso dizemos que o ser humano é um ser social. 5.000 anos antes de Cristo, surgiram no Oriente Médio os primeiros povoados. Exatamente, na Mesopotâmia, lá do outro lado do mundo, surgiram as primeiras civilizações. Exatamente, eles se reuniam em grupo à margem de um rio, porque eles achavam que perto de um rio, as terras seriam férteis e não precisariam sair para caçar e nem para colher frutos tão longe de sua casa. Observe essa imagem, estão vendo? Toda a produção é feita à margem do rio. Eles viviam da agricultura, da pecuária, viviam em comunidade. Essa foi a primeira civilização formada no Oriente Médio. Desigualdades sociais. Isso faz parte no decorrer da história da civilização. Primeiro ponto a abordar. A princípio, o ser humano vivia em bandos, comandados pelos mais velhos. Exatamente. Era o mais velho, porque ele tinha mais experiência, eles que ditavam as regras. As propriedades eram coletivas,
Ou seja, não havia divisões de território. Era o que um produzia, era para todos. Nessa imagem podemos observar esse exemplo, tá vendo? Todos trabalhando juntos, todos trabalhando por toda a comunidade. O que é plantado, o que é colhido é para dividir para toda a comunidade. Assim era antes de tudo. Não existia nesse período desigualdade social. Outro ponto a ser abordado. Com o crescimento das famílias, houve a necessidade de determinar locais. Você lembra que eu falei que não havia divisões de terreno? Pois é, com o crescimento das famílias foi necessário essas divisões. Outro ponto. Aqueles que não tinham uma boa relação com o chefe do grupo recebiam os piores locais. Ou seja, aí começa a desigualdade social. Então, se eu não me dou com o chefe do grupo, logo o pior terreno vai ser o meu, ou seja, o mais afastado do grupo. Então, aí começa, a partir daí, a desigualdade social. E essa imagem está para representar a divisão de terreno, que era feita por cercas. Hoje possui muros, outras prioridades para separar os terrenos. Mas logo no início foram as cercas de madeiras. Separavam um terreno da outra, uma família da outra. Então, como vocês viram, as famílias mais próximas eram as que mais se davam bem. Então, eles viviam mais próximos um do outro. E surge a partir daí a desigualdade. Aqueles que vivem próximo, ou seja, que é o chefe do grupo, que comanda tudo, só lucravam com isso. Porque se havia produção de alimentos, logo ele lucrava com o que sobrava, com o que vendia. E aqueles que eram mais afastados do grupo, ou seja, que ele não se dava bem com ele, o que acontecia? Se mantinha mais pobre. Infelizmente é a nossa realidade. Atualmente nós vemos isso. Aquele que é rico continua mais rico e o pobre, infelizmente, está na luta em busca de uma posição na pirâmide social. Não poderia esquecer a nossa mensagem, não é mesmo? Aqui está ela. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Essa foi a nossa aula de história. Quantas coisas interessantes vocês aprenderam, não é mesmo? Beijos e até a próxima aula.